Olá, crianças! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, vovó! Olá, vovô! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edla Leal, exatamente! E hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Isso! Vamos ver o que nós vamos estudar hoje? Vamos lá? Aula 9. Eixo: leitura e produção textual. Conteúdo: sinais de pontuação, finalidades e usos. Habilidades: olha a habilidade que nós vamos aprender hoje, crianças. Empregar e compreender a pontuação lógica e expressiva. Isso mesmo. Então, crianças, agora é a hora de estudar. Você já pegou o seu caderno? Já pegou o seu lápis? Você está assistindo na TV ou no celular? Olha lá, hein? Fica preparado se precisar tirar uma foto, se não der tempo de escrever. Combinado assim? Então vamos estudar? Vamos aqui, me acompanhe. Olha só, crianças. É importante anotar no caderno. O que é o sinal de pontuação, correto? Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, eles são sinais gráficos que aparecem nos textos escritos. Os sinais de pontuação são fundamentais para a compreensão e interpretação de um texto, pois ajudam a expressar na escrita as pausas, entonações e ritmos, assim como transmitir emoções. Olha a importância dos sinais de pontuação. Crianças, me acompanhem na próxima leitura aqui. Olha só. Aqui eu tenho os sinais de pontuação. Vocês lembram ainda? Claro que lembra, crianças. Olha lá. Esses aqui, ó, são os sinais de pontuação. Observe aqui, ó, o ponto. Tá vendo? O ponto. Olha só que legal. A vírgula. Aqui, ó, tem uma ilustração, crianças, do ponto, da vírgula. Olha aqui, ponto e vírgula, tá vendo? Ponto e vírgula. Aqui eu tenho os dois pontos. E aqui eu tenho o ponto de exclamação. Vocês lembram disso ainda? Com certeza vocês lembram. Vamos aqui continuar, crianças. Olha aqui o ponto de interrogação. Né? Ele está bem aqui, ó, mas é o nosso ponto de interrogação. Eu tenho as reticências, lembra disso? Aqui, ó, as reticências. Eu tenho as aspas, crianças. Olha aqui, as aspas, tá vendo? Eu tenho os parênteses. Olha aqui, tá vendo? E o travessão. Crianças, olha só. Sinais de pontuação. Você imagina, professora, por que eu preciso lembrar disso de novo? É importante, crianças. Imagine na hora que você for produzir um texto, exatamente, que você for escrever. Lembre-se, uma escrita, uma produção textual sem pontuação, ela não tem sentido, crianças. Perde toda a sua coerência. Então, hoje nós vamos entender isso muito bem, como é que funciona, tá legal? Vamos continuar a nossa leitura aqui no quadro. Sinais de pontuação. Observem, crianças, a finalidades, tá? Finalidades e usos dos sinais de pontuação. Olha aqui. Se você puder copiar, copie, se não, tire uma foto. O ponto. O que significa o ponto? O ponto, ou o ponto final, é utilizado para terminar a ideia ou discurso, indicar o final de um período. O ponto é ainda utilizado nas abreviações. Vocês entenderam? O ponto ou o ponto final, ele tem um significado muito importante na sua leitura e na sua escrita. Você já parou para ouvir alguma pessoa, até mesmo você ou seu amigo na sala de aula, fazendo uma leitura? Aí você faz uma diferença, né? Uma comparação. Aquela leitura bem lida, com uma boa entonação, com uma boa explicação, e você vai ver uma outra leitura que você diz assim, nossa,
Não estou entendendo, professora. Ele leu o mesmo texto, porém, o do José eu entendi melhor. O do Francisco não ficou bem entendido. Aí eu vou falar para vocês, sabe por quê? Ele não fez uma leitura correta. Ele esqueceu de respeitar os sinais de pontuação. E isso faz muita diferença, crianças. Então, vamos prestar atenção mais uma vez, ok? Vamos lá. Olha aqui um exemplo que eu coloquei para vocês com relação ao ponto. Acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Depois, saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Esse é o primeiro exemplo. Aonde eu tenho um ponto aqui, crianças, observe. Estamos falando do ponto. Então, aí tem essa frase para você prestar atenção e observar em que momento o ponto foi sinalizado, em que momento ele foi empregado. Teve sentido a frase? Claro que teve. O ponto estava no local certo, tá bom? Então, presta atenção no segundo exemplo. Olha só. Aqui, crianças. O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Aqui eu tenho um ponto final, né? Porque o nosso conceito é ponto ou ponto final. Então, vocês prestaram atenção em que momento o ponto apareceu? Em que momento ele surgiu ali, né? No final da frase, eu fui pontual. Era isso que eu queria dizer, ponto. Ok? Vamos para o próximo? Me acompanhe aqui. A vírgula, crianças, olha só. Tem ainda crianças e até mesmo adultos que ainda confunde, né? A vírgula com ponto e vírgula. Então, hoje vocês vão entender de uma maneira bem simples como é que se dá essa diferença. Em que momento eu uso a vírgula, em que momento eu uso o ponto e vírgula. Vamos prestar atenção o que é uma vírgula no texto? Qual a importância dela? Olha só. A vírgula indica uma pausa, crianças, ó. Né, no discurso. Sua utilização é tão importante que pode mudar, ó, significado. Quando não utilizada, ou utilizada de modo incorreto. Ah, mas eu quero falar para vocês um pouquinho sobre isso. Vou dar um exemplo. Eu conheço uma criança, ela ultimamente, como ela está descobrindo a linguagem agora, é da idade de vocês, né? Pré-adolescente, crianças para pré-adolescente. O que acontece? Ela está falando muito rápido, ela fica numa empolgação de falar, de contar uma história, de contar um fato, narrar uma situação. Só que ela está atropelando, crianças, as pontuações. Aí eu falei assim para ela, opa, por que você está falando tão rápido assim? Eu não estou conseguindo entender você. Cadê a vírgula? Você falou muito corrido. Ou seja, a vírgula é uma pausa, né? Lenta. Então, eu preciso falar com uma certa entonação, com uma certa leveza, para que a outra pessoa que está do outro lado, ou está comigo mesmo, ela consiga entender. Porque, como diz o texto, ó, eu posso perder o significado dessa fala, desta frase, não é? Se eu não respeitar esse sinal de pontuação, que é a vírgula. Parece não ter importância, mas tem, gente, faz muita diferença. Não só na oralidade, né? Não só na fala, bem como na escrita também, ok? Vamos continuar aqui, ó. Vou mostrar um exemplo para vocês. Com relação à vírgula. Ainda vamos continuar. A vírgula também serve para separar, ó, termos com a mesma função sintática, bem como para separar, ó, o aposto e o vocativo. Vamos verificar o que significa isso? Olha só, crianças. Aqui eu tenho exemplos de vírgula. Olha só. Primeiro exemplo. Prestem atenção na minha leitura. Vou precisar de farinha, vírgula, ovos, vírgula, leite e açúcar. Perceberam? Primeiro exemplo. Segundo exemplo, Rose Maria, apresentadora do programa da manhã, vírgula, falou sobre as receitas vegetarianas. Professora, e esse aposto aqui, o que é isso?
Vou já explicar. É simples, precisa prestar atenção, tá bom? Olha só. Eu vou ler mais uma vez para que vocês possam entender. Rosemaria, a apresentadora do programa da manhã, falou sobre as receitas vegetarianas. Quem é Rosemaria? Eu quero saber quem é o aposto. Ora, Rosemaria, o aposto vem ser a apresentadora do programa da manhã. O que ela é? Rosemaria representa o quê? Ok? Agora vamos para um outro exemplo aqui, ó, crianças. Eu vou ler para vocês. Desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. Tá dizendo que aqui, ó, é um vocativo, não é? Qual é o vocativo desta frase aqui? Tá aqui, ó, sinalizada. Maria. Eu não vou acreditar em quem? Na Maria, não é, ó? Desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. Aposto, vocativo. Está sinalizado aqui o aposto da primeira frase, sinalizado aqui o vocativo desta outra frase. Eu tenho certeza que vocês entenderam. Então, vamos avançar? Vamos lá? Crianças, vamos falar um pouquinho sobre o ponto e vírgula. Olha aqui, ó. Ponto e vírgula, certo? O que é um ponto e vírgula? O ponto e vírgula, ele serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação de elementos. Como assim, professora? Calma, eu vou explicar para vocês. Olha lá, vamos avançar aqui um pouquinho. É um sinal que muitas vezes gera o quê? Confusão nos leitores, já que, ora, ele representa uma pausa, ó, mais longa. Lembra que eu falei para vocês que a vírgula é uma pausa mais curta? Então, esse é o ponto e vírgula. Ó, e hora mais breve que o ponto. Vamos entender isso melhor por meio do exemplo. Olha só, crianças. Exemplos de ponto e vírgula. Aqui, ó, eu tenho o primeiro exemplo. Ouçam a leitura. Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Ó, foi uma frase marcante e pontual, né? Ele celebrou seu aniversário na praia. Não gosta do frio e nem das montanhas. Ok, perceberam? Ele foi ali, ó, pontual. Ele não gosta. Celebrou, porém, não gosta. Ponto e vírgula. Eu tenho um segundo exemplo, crianças. Prestem atenção. Os conteúdos da prova são, olha lá, geografia, ponto e vírgula. História, ponto e vírgula. Português. Crianças, vocês já prestaram atenção? Quando eu escrevo na lousa, ou a professora de vocês está escrevendo ali na lousa, ela vai dizer assim, crianças, anote no caderno de vocês, não é? Quais disciplinas nós teremos avaliação nesta semana, não é? Não é assim que a gente coloca no quadro? Usando ponto e vírgula, não é verdade? É assim, crianças. Então, vocês, ó, precisam só prestar muita atenção. Entender o que é um ponto, entender o que é uma vírgula, entender o que é um ponto e vírgula, ok? Vamos para o próximo, vamos lá? Crianças, 2 pontos. Olha aqui. Eu tenho aqui 2 pontos. O que significa esses 2 pontos? Esse sinal gráfico é utilizado antes, eu falei a palavra antes, ó, antes de uma explicação. Para introduzir o quê? Uma fala ou para iniciar uma enumeração. Quantas vezes nós já nos deparamos, né, crianças, com esse sinalzinho aí de 2 pontos? Por meio da nossa leitura que nós fazemos na sala de aula, não é verdade? Por meio de nossa produção. Quando você vai ler uma fábula, crianças, esses 2 pontos aí, ele é muito presente nesse texto, não é? Então, eu quero que vocês prestem mais atenção ainda. Ah, professora, eu vou tirar foto. Tire foto. Se você conseguir copiar, copie, porque é importante, tá certo? Vamos aqui
continuar essa nossa leitura? Vamos lá. Aqui eu tenho os exemplos de 2 pontos, crianças. Olha só. Agora são os exemplos de 2 pontos. Vamos lá, professora Edila. Primeiro exemplo. Na matemática, as 4 operações essenciais são, olha aqui, ó, 2 pontos. Quais são essas operações essenciais, crianças? Olha lá. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Já dei o primeiro exemplo de 2 pontos, olha lá. Está bem aqui, correto? Outro exemplo, professora, vamos lá. Joana explicou. 2 pontos, travessão, não é porque alguém vai falar. Olha lá. Não devemos pisar na grama do parque. Vocês entenderam? Lembra que lá no conceito falou da importância dos 2 pontos? Não é? Tá vendo só? Copie no seu caderno. Ai, professora, não consigo copiar rápido. Não tem problema. Tira uma foto, porque depois você vai precisar fazer essa leitura novamente, tá bom? Vamos para o próximo aqui, crianças. Olha lá. Aqui eu tenho os parênteses, não é? Os parênteses. Antes de fazer a leitura dos parênteses, eu quero falar para vocês uma coisa. Professora, é importante essa explicação dos sinais de pontuação? Volto a dizer, de extrema importância, crianças. O texto, para se fazer sentido, para ter sentido, tanto na minha oralidade quanto na minha escrita, eu preciso saber fazer uso dos sinais de pontuação. Senão o meu texto, volto a dizer, crianças, perde todo o sentido. Ou então ele dá um outro sentido que não é aquele que você deseja. Entendeu? Prestar atenção? Então vamos continuar aqui. Os parênteses. Os parênteses são utilizados para isolar, crianças. Sinalizem aí no caderninho de vocês. Para isolar explicações ou acrescentar informação acessória, não é? Quantas vezes vocês já não perceberam esse sinal também, né, chamado parêntese, ali no texto, né, por meio da nossa leitura na sala de aula, por meio, né, da sua prática mesmo, né, copiando uma atividade no quadro e você percebe ali o parêntese. Então hoje eu tenho certeza que o teu olhar, criança, está diferente, não é? Quando você olha para esse ponto agora, você vai dizer, puxa vida, bem que a professora Edila falou, tem um sentido, tem um significado. Os sinais de pontuação não estão aí aleatório, não é? Eles têm um sentido, por isso eles precisam constar no meu texto, na minha produção escrita, bem como na minha fala, na minha linguagem. Ok? Vamos continuar aqui, crianças. Olha só, exemplos de parênteses. Vamos acompanhar? Vamos prestar atenção. Exemplos de parênteses. Eu tenho 2 exemplos aqui. O primeiro, prestem atenção que eu vou ler. O funcionário abriu um parêntese, perceberam aqui, ó? Né? O mais mal-humorado que já vi, fechou parênteses, fez a troca dos produtos. Eu fui pontual. Eu disse que o funcionário, o mais mal-humorado que já vi, fez a troca dos produtos, não é? Então ali eu sinalizei, ó, fechei o meu conceito sobre aquele funcionário. Eu fui pontual. O que ele fez? Foi isso. Ó, tá vendo? O mais mal-humorado que já vi. Ou seja, deu a característica, não é? Daquele funcionário. Daí eu fechei o parêntese. É isso. É ele. Foi ele que fez. Fechei o parêntese. Perceberam? Ok? Vamos continuar para o segundo exemplo. Cheguei a casa cansada. Jantei. O que ela jantou? Um sanduíche e um suco. E adormeci no sofá. Ou seja,
O parêntese, né, criança? Ele vai ali, ó, sinalizar algo bem pontual, que é importante, não é? Então, olha só, chegou em casa, né? Cheguei em casa cansada. Jantei. Jantou o quê? Ela fez questão, ó, de sinalizar aqui, ó, um sanduíche e um suco. Acabou, não é? É isso. E depois dormir no sofá. Vocês entenderam? O significado do parêntese numa escrita, não é? Às vezes você conversa com alguém, até mesmo com o seu professor, aí você diz assim, nossa, professora, eu senti que a senhora deu uma, né, paradinha. Eu quis frisar uma palavra, alguma coisa, por meio de quê? Do parêntese. Né? Às vezes a gente conversa, epa, vou fazer um parêntese aqui, deixa eu só falar rapidinho isso aqui, ponto, acabou. Ok? Tenho certeza que vocês entenderam. Então, vamos avançar aqui. O travessão, né, gente? E o travessão? Qual é a importância, o significado do travessão no nosso texto, né? Bem como na nossa oralidade também. Diz assim, ó, o travessão é utilizado aonde? No início de frases diretas, para indicar os diálogos do texto, bem como para substituir, ó, os parênteses ou dupla vírgula. O travessão é um diálogo, indica a fala de alguém. Lembra quando nós estamos na sala de aula, estamos ali, né, praticando uma produção textual, seja ela longa, média ou curta, não é? Aí seu professor fala assim para você, olha, vamos agora preparar um diálogo, não é? Não esqueça do travessão, porque o travessão, ele sinaliza que alguém vai falar, seja um personagem, né? Dependendo do contexto que você está produzindo ali, não é? Entenderam? Ok? Então vamos avançar aqui, vamos ver o exemplo. Olha lá, crianças. Exemplos de travessão. Olha só. Temos dois exemplos aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um travessão, não é um tracinho qualquer, não. É um travessão. Mãe, posso furar o nariz para colocar um brinco? Ah, professora, mas eu tô vendo aí uma interrogação. Sim. Alguém fez uma pergunta. Se alguém fez uma pergunta, logo o travessão é sinalizado. Pode ser uma afirmação, estou afirmando, é alguém que está falando. O que eu quero que vocês entendam, crianças, que o travessão é como eu falei lá na leitura, né? Inicialmente do travessão. Ele está indicando uma fala, alguém vai falar, ok? Tá bom? Segundo exemplo, olha só. Mais um travessão aqui, ó. Não, não pode. Alguém já disse que não pode, não, não, não. Quem foi que falou? A mamãe, né? Ele perguntou, mãe, posso furar, né, o nariz e tal para colocar um brinco? Não pode. Ah, mas teve um momento que ele falou, ok, travessão. Teve um momento que a mamãe respondeu, ok, travessão. Ok? Entendam isso, é importante. É uma regra, gente, não deixa de ser. Tudo bem? Então, crianças, vocês entenderam a explicação? Agora é o momento de você exercitar. Diante de tudo que eu já expliquei, agora você vai praticar. Combinado assim? Vamos exercitar agora? Vamos lá? Muito bem, crianças, né? Já fizemos a nossa leitura, já entendemos os sinais de pontuação. Agora vamos aqui para o exercitando. Ouçam a minha leitura aqui, ó, da primeira atividade. Pontue as frases abaixo adequadamente. Aqui, crianças, eu tenho a letra A, B, C. Ainda tem mais letras, mas eu vou ler letras por letras aqui, ok? Prestem atenção que aqui não tem nada de pontuação. Esse texto vai precisar ser organizado por meio dos sinais de pontuação, tá bom? Então vamos aqui, ó, a letra A. O que que diz aqui? Maria e João foram ao teatro. Letra B. Camila comprou uma calça, uma blusa e uma sandália. Letra C. Que dia é hoje? Não é? Percebam, essa atividade não tem nada de sinais de pontuação, ok? Prestem atenção. Vamos aqui para a próxima.
Letra D. Olha que carro lindo. Letra E. Mamãe disse, você já jantou? Letra F. Que filme maravilhoso. Letra G. Não vou ao cinema. Letra H. Carlos, vem almoçar. Percebam que minha leitura, ela não está uma leitura legal, não é? Mas você sabe por quê? Sinais de pontuação. Prestem atenção, o texto está todo aí, está colocado, nada de sinal de pontuação. Então, preste atenção nesse desafio. Vamos para a segunda questão, crianças. Olha o comando dessa atividade aqui. Relacione os sinais de pontuação com sua função no texto. Eu vou ler essa tabela todinha aqui para vocês, tá? Olha lá. Letra A, eu tenho aqui o aspas. Letra B, eu tenho os 2 pontos. Letra C, exclamação. Letra D, interrogação. Letra E, parênteses. Letra F, ponto final. Letra G, ponto e vírgula. Letra H, reticências. Letra I, travessão. Letra J, vírgula. Crianças, eu li os sinais de pontuação. Agora eu vou ler as frases aqui para vocês. Aqui, ó, indica que a frase terminou na direção do A. B, indica a suspensão de pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida. Letra C, indica uma pausa maior que a vírgula. Letra D, indica que alguém está falando. Letra E, indica uma citação ou destacam palavras estrangeiras, gírias, etc. Letra F, indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Letra G, indica admiração, alegria, surpresa, espanto. Letra H, indica que alguém vai falar. Letra I, são usados para separar palavras ou expressões na frase, para chamar atenção ou dar uma explicação. Letra J, indica que está se fazendo uma pergunta. Crianças, percebam que aqui no meio, ó, eu tenho os quadradinhos em branco, correto? O que vocês vão fazer aqui? Relacionar, ok? Indica que a frase terminou. Você vai vir aqui nesse quadro e vai dizer. Se a frase terminou, é o que, professora? É ponto final? Vocês vão analisar aí, ok? Tudo bem? Entenderam a explicação? Tudo certo? Então, vamos avançar aqui. Então, crianças, vocês entenderam? Agora é o momento de vocês exercitarem e prestar muita atenção, tá bom? Vou deixar esse tempinho aí para vocês resolverem as questões, ok? Vamos resolver!
Muito bem, crianças. O tempo, né, já foi deixado para você tentar resolver aí. Agora, de fato, nós vamos conferir se você realmente acertou aí as atividades. Então, vamos lá? Vamos resolver? Acompanhe aqui comigo. Então, vamos lá, crianças. Aqui, ó, primeira questão. Vamos ver se vocês acertaram. Pontue as frases abaixo adequadamente. Muito bem. Vamos conferir aqui a frase da letra A. Maria e Joana foram ao teatro. Olha só, gente, aqui, ó. Eu vou circular, sinalizando que aí eu já tenho um ponto final, correto? Foi ao teatro, ponto. É isso. Letra B, crianças, olha só. Camila comprou uma calça, ó, vírgula. Uma blusa e uma sandália, ponto, final. Lembra que eu falei lá no início que a vírgula ela é uma pausa curta? Aqui, ó, tá aqui a vírgula. Essa é a maneira correta de pontuar. Vamos verificar aqui a letra C. Essa tá bem fácil, crianças. Acredito que todos acertaram. Que dia é hoje? Ora, que dia é hoje? Eu fiz uma pergunta. Aqui, ó. Que dia é hoje, ó? Eu tenho aqui uma interrogação, correto? Então, vamos continuar aqui, crianças. Letra D. Olha só. Prestem atenção na leitura da frase. Olha, que carro lindo! Ou seja, eu expressei uma emoção, não é? Olha, que carro lindo! Então, aqui eu sinalizo o sinal de exclamação e aqui também exclamação, porque é uma frase que está expressando um sentimento, uma emoção. Olha, que dia lindo! Tá lá, ó. Então, se você acertou, se não acertou, é esse sinal de pontuação, tá bom? De exclamação. Vamos para a letra E. Mamãe disse, depois de 2 pontos, lembra que eu expliquei lá no início? Eu tenho um travessão. Ó, mamãe disse, você já jantou? Exatamente, alguém falou. Quem foi que falou? Mamãe disse, foi a mamãe. E ao mesmo tempo ela fez uma pergunta, você jantou? Se é uma pergunta, o meu sinal aqui de pontuação é o de interrogação. Exatamente, ele está dizendo, fazendo uma pergunta. Vamos para a letra F. Que filme maravilhoso, ó. Outro sinal de pontuação. Eu expressei uma emoção muito grande, né? Eu estou dizendo que o filme foi maravilhoso. Então, logo, o meu sinal de pontuação é o de exclamação. Se você não acertou, copia, crianças, tá? Letra G. Não vou ao cinema. Não vou ao cinema. Aqui eu tenho uma negativa. Tudo bem, não vou ao cinema. Mas eu expressei aqui a minha emoção, não é? O meu sentimento, eu não vou ao cinema. Aqui, ó. Exclamação. Vamos ver a letra H? Carlos, vírgula. Olha aqui a vírgula. Venha almoçar. Eu estou afirmando, não é? Carlos, venha almoçar. Eu tenho aqui o meu sinal de exclamação também. Vocês acertaram? Tenho certeza que sim. Então, vamos aqui avançar, crianças. Muito bem, crianças. Aqui, ó, o exercício número 2. Relacione os sinais de pontuação com sua função no texto. Muito bem. Aqui, ó, neste primeiro quadrado aqui, né? Aqui, ó, eu tenho a letra A. Aspas. Vamos verificar qual é o significado que ficou de aspas aqui, crianças. O que é a aspas? Indicam uma citação ou destacam palavras estrangeiras e gírias e etc. Tá aí, tá vendo? Essa é a letra A. Vamos aqui para a letra B. 2 pontos. Aonde ficou 2 pontos, letra B, crianças? Bem aqui, ó. O que é esses 2 pontos? Indica o quê? Indica que alguém vai falar. Muito bem, tenho certeza que vocês estão acertando aí. Vamos para a letra C. Exclamação. Gente, entenda, estamos relacionando, tá? Aqui, ó, os sinais de pontuação com o seu significado. Então, vamos lá. Letra C, exclamação. Aqui, crianças, prestem atenção. O que é uma exclamação? Indica admiração,
alegria, surpresa e espanto. Muito bem, letra C. Letra D, crianças, interrogação. Muito bem. O que significa a interrogação? Bem aqui, olha. Indica que está se fazendo uma pergunta. Muito bem. E a letra E, crianças? Parênteses. O que significa o parêntese? Aqui, ó. Letra E. São usados para separar palavras ou expressões na frase, para chamar a atenção ou dar uma explicação. Muito bem. Agora aqui, ó. Letra F. Ponto final, crianças. Olha só, a letra F. O que significa aqui, ó? Indica que a frase terminou. Muito bem, é a F, ponto final. Vamos para a letra G. Ponto e vírgula. Muito bem. O que significa esse ponto e vírgula? Indica uma pausa maior que a vírgula. Prestar atenção? Olha só que interessante, não é? Vamos ver a letra H. Reticências, crianças. O que significa esse reticências no meu texto, né? Indica a suspensão de pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida. Muito bem. E a letra I, crianças? Travessão. O que significa o travessão? Aqui, olha. Indica que alguém está falando. Muito bem, professora. E a letra J? A letra J, crianças, aqui, ó. Indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Tá vendo só? Tenho certeza que todos vocês acertaram, não é? É só relacionar, ver o significado de cada pontuação e, ó, você ficar craque, não é? Agora, crianças, vamos para o resumo do nosso conteúdo. Vamos lá? Então, crianças, agora vamos para o nosso resumo do conteúdo, tudo bem? Me acompanhe aqui na leitura, vamos lá. Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são fundamentais para a compreensão e interpretação de um texto, pois ajudam a expressar na escrita as pausas, entonações e ritmos, assim como emoções. Tá vendo só, crianças? Podem ser usados na escrita para indicar afirmações, no caso de ponto final, entonação, no caso de ponto de interrogação e ponto de exclamação, e hesitações, no caso de reticências. Prestaram atenção? A importância desta aula? Sinais de pontuação? Gente, faz todo sentido para minha oralidade, para eu verbalizar, principalmente para a minha escrita. Imagine você produzir um texto sem sentido. Tem graça isso? Negativo. Não tem, não é verdade? Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e verdadeiramente tenham aprendido, correto? Então, mais uma vez, eu agradeço por hoje e fique em casa. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!